O jejum é declarado como algo indispensável e fundamental na vida do servo de Deus. Quando nós vamos para o contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós percebemos que ele sempre esteve atrelado à oração e à meditação na palavra de Deus. Mas o que é o jejum? Realmente, o que é, afinal de contas, o que é o jejum? Bom, o jejum bíblico, que é o que nós estamos falando, ele é uma prática que envolve a abstinência parcial ou total de alimentos e de líquidos para um propósito de cunho espiritual. E dentro da linguagem espiritual, a partir de uma análise de contexto bíblico, o que o jejum nos representa? Bom, se enquanto a oração, como disse o avivalista John Wesley, é o oxigênio da alma, se enquanto a oração é a chave que abre as portas do mundo sobrenatural, o jejum é a chave que aprisiona a velha natureza. O jejum é a chave que nos dá controle sobre a nossa carne e o velho homem. O jejum é a chave que nos dá domínio sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos, sobre a nossa própria natureza. Nós temos a declaração de muitos avivalistas acerca do jejum, e alguns nós estaremos discorrendo no decorrer destes episódios. John Wesley, por exemplo, quando nós observamos a sua biografia, ele jejuava às quartas-feiras e às sextas-feiras. Ele jejuava aquele jejum que se iniciava com o nascer do sol e ia até às 3 horas da tarde, às 15 horas. O jejum para ele era uma disciplina e ele tinha como a negligência ao jejum um aí dos grandes fatores que desencadeavam uma fraqueza espiritual no povo de Deus. Jonathan Edwards, outro bivalista ali do século 17 para o 18, figura central, inclusive, do grande avivamento dos Estados Unidos, ele via o jejum como algo necessário e como um meio, como um mecanismo, como uma rota de se buscar mais intensamente o mover de Deus. E ele declarava dizendo que grandes períodos de avivamento, de arrependimento, eles vinham seguido de oração, da meditação na palavra e de jejum. Leonardo Ravenhill, inglês ali do século 20, ele escreve dizendo que o maior milagre da igreja seria se voltássemos à prática do jejum. Ele fala do seu tempo, recorda o seu tempo, um tempo de avivamento, aonde a prática era comum acerca do jejum, da oração e da meditação da palavra. Temos também o pastor David Young-Shu, que veio a falecer em 2021 e que foi o responsável por um dos maiores crescimentos da igreja da Coreia do Sul, pastor ligado a esse crescimento, ligado diretamente ao crescimento da igreja da Coreia do Sul. E ele era apto, ou ele era praticante de intensos períodos de oração no monte e de jejuns prolongados semanalmente. Então, ele declara que não tem como o homem atingir um nível de espiritualidade elevado sem que ele tenha o hábito e a prática do jejum na sua vida espiritual. Agostinho de Hipona, pai da igreja ali do século III, o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração mais contente, mais humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, as nuvens da dúvida, apaga o fogo da luxúria e aviva ou acende a verdadeira luz do serviço voltado ao Deus. Essa é a expressão de Agostinho de Hipona. Então nós podemos ver que os pais da igreja, eles cultivavam a prática do jejum. Inclusive nós temos o relato e a informação do Didaquê. O Didaquê ele era um documento que fora composto pela igreja primitiva,
um documento que tinha o nome de A Instrução dos Apóstolos, fora desenvolvido no período apostólico, e nesse documento tinha como jejum como algo indispensável. Era um documento aí que trazia algumas regras acerca da prática, da fé e da conduta. E nesse documento está revelado que os cristãos, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, eles jejuavam, todas as semanas. Enquanto os judeus jejuavam nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, os cristãos jejuavam nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. Então isso nos mostra que o jejum, sim, sempre fez parte da vida dos discípulos dos apóstolos, da igreja primitiva, dos pais da igreja, como um dos grandes fatores aí para o arrependimento, para o avivamento, para o crescimento espiritual e para a saúde espiritual da igreja cristã. Mas o que Jesus disse, o que Jesus falou, de que forma que Jesus se referiu acerca do jejum? Eu quero deixar um texto aqui, um dos textos que nós vamos tratar acerca dessa série de ensino, e lembrando que eu estou tendo cuidado para trazer os textos que estão nos códices mais antigos, nos códices mais aceitos, nos manuscritos mais respeitados na comunidade teológica. Códices esses que são vaticanos, códices alexandrino, códice sinaítico, para não ver aí imagem de dúvida e constatação. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, lá do capítulo 6, do versículo 16, 17 e 18, o próprio Jesus vai dar uma advertência e, ao mesmo tempo, uma lição, um grande ensinamento. Quando jejuardes, ou seja, quando, isso não é uma prática alheia ao costume que eles tinham. Quando jejuares, isso é algo comum, isso é algo, uma prática que era realizada, era tratado como normal. Tá? Então você vai jejuar, essa é uma realidade. Mas quando você jejuar, quando jejuardes, não vos mostrei com aspecto sombrio como os hipócritas. E quando ele se referia aos hipócritas, nas Escrituras, Jesus estava se referindo aos judeus, aos fariseus, a classe dos fariseus. Pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. O judeu ele jejuava então nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Normalmente a prática do jejum, quando não era em uma época de festividade, como em Yom Kippur, por exemplo, quando era nos dias normais, nas semanas normais, nos meses normais, eles jejuavam do nascer do sol até as 3 horas da tarde ou até ao pôr do sol. E às vezes, como carregado de uma hipocrisia sem tamanho, de um fingimento sem tamanho, eles desfiguravam o rosto para que se apresentassem diante das pessoas e para que as pessoas pudessem ver, ó, ele está jejuando, ele está se santificando, ele está cumprindo com a palavra de Deus. Só que eles faziam isso, a grande maioria, para que, dentro de uma forma de exibicionismo, aonde o intento maior não era de fato suprimir a carne, subjugar a velha natureza, mas era obter alguma forma de destaque e de aprovação da comunidade religiosa. Então Jesus vai dizer, não sejam como os hipócritas que desfiguram o rosto diante das pessoas para que eles sejam apresentados como os melhores religiosos. No versículo 17, Jesus diz, tu, porém, quando jejuardes, isso é um fato, é algo comum, você vai jejuar, e quando você jejuar, unge a tua cabeça com óleo e lava o rosto. Essa expressão unge a tua cabeça com óleo era uma metáfora cultural, onde o judeu cuidava da sua aparência, lavava seu rosto, às vezes usava um pouquinho de óleo balsâmico, um pouquinho de óleo de essência para arrumar os seus cabelos, para arrumar a sua aparência. Unge a tua cabeça com óleo, ou seja, prepara o teu semblante. Haja de forma natural, lava o seu rosto.
pois assim não parecerá aos outros que jejuma, pois essa não era e não deve ser a, a necessidade por trás do jejum, a intenção por trás do jejum. E assim ao teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Porque as pessoas não precisam saber que a gente está jejuando. Isso não é uma necessidade. Mas nosso pai que está no céu, ele nos contempla e ele sabe qual é a intenção do nosso jejum.